Voltamos, querido ouvinte, e chegamos aqui ao final do nosso programa, o programa Jornada Feliz, mas eu quero deixar aqui para você uma palavra muito especial, né, nesse momento da palavra. Bom, pessoal, quero deixar para vocês hoje uma meditação no livro de Neemias, capítulo 1, verso 4. E hoje eu quero falar sobre como transformar a tristeza em esperança. Será que isso é possível? A palavra de Deus nos traz histórias inspiradoras, como a história de Neemias, que nos mostra que sim. Bom, Neemias 1,4 diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, eu sentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Bom, pessoal, a reação do Neemias, a gente precisa primeiro entender todo o contexto da situação que estava se passando, né? Israel era uma terra em que o povo, eles estavam sujeitos à escravidão. A terra, né, a cidade de Jerusalém havia sido destruída, os seus muros estavam sobre ruínas, né? Estava como escravo do rei da Pérsia. Neemias, para nós entendermos, ele era um jovem temente a Deus e ele era copeiro do rei. O que era um copeiro? O que ele fazia naquela época? Era alguém que estava ali próximo à mesa do rei, que o servia. E para você entender, era alguém que também era da extrema confiança, porque os copeiros reais, eles provavam a comida, a bebida antes do rei ele se alimentar, porque naquela época, né, haviam muitas conspirações nos reinados e muitas vezes pessoas envenenavam comida, envenenavam vinho para aquele rei vinha falecer. Então o copeiro, ele tinha essa função de provar a comida antes do rei para evitar que algo lhe acontecesse. Então tinha que ser uma pessoa da extrema confiança. E o que eu quero chamar a tua atenção nessa tarde também é como Deus, ele pode usar as pessoas mais improváveis diante do homem para serem aí portadoras de um grande milagre, de uma boa nova, de trazer uma boa notícia, de trazer uma solução, sabe? E eu quero falar para você que às vezes você vida, né, e você se sente inferior, às vezes você acha que não é capaz. Se você se colocar nas mãos de Deus, o Senhor, ele pode fazer coisas extraordinárias por meio da sua vida, porque olha só, a restauração dos muros de Israel, de toda uma situação de tristeza, desespero, Deus usou naquela época vamos dizer na nossa linguagem como hoje, um garçom, que foi um instrumento de Deus para trazer a restauração. Bom, a reação de Neemias, quando ele viu Jerusalém destruída, foi de chorar. Naquele momento, a palavra de Deus nos fala que foi tanta tristeza que ele não tinha forças para nada. Ele não sabia o que fazer, nem por onde começar, mas uma coisa ele demonstrou, que ele não ali desanimar o povo de Deus. Então ele teve que tomar a difícil decisão de fazer algo por Jerusalém, de ouvir a voz de Deus falando com ele. Então, o que eu quero dizer para você, a Jerusalém destruída daquela época, que os seus muros estavam caídos, né, que não existia sombra daquela Jerusalém gloriosa, ela simboliza ruínas, né, simboliza um tempo difícil, um tempo de destruição. E é hoje a situação que muitas famílias, né, igrejas e vidas, pessoas estão passando, que estão aí oprimidas com toda essa situação que nós estamos vivendo. E Neemias, ele pode representar também o servo ou a serva de Deus, você que tem temor a Deus, que às vezes você vê uma situação acontecendo e você se entristece, mas você fica num dilema, né? Porque você é alguém humano, como todas as outras pessoas, você vai se desesperar ou você vai fazer a escolha de levar esperança para aqueles que precisam. Essa foi a escolha de Neemias. A situação era caótica, ele se entristeceu muito, mas ele falou, não, eu não vou passar esse desânimo, essa tristeza para as pessoas. E por pior que seja uma situação, quero dizer para você que vale a pena ter esperança. Lá em Romanos 5,5, a palavra de Deus nos fala assim: a esperança não confunde, porque o amor de Deus em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quando você está triste, né, você muitas vezes não consegue pensar. Parece que a nossa mente, queridos amados, fica bloqueada. Você já viveu essa situação? Por isso, nós temos que aprender diariamente a alimentar a esperança no nosso coração, mesmo em situações de desespero. Porque aí você vai começar a arejar seus pensamentos, vai começar a ver soluções, que enxergar. Então a gente pode aprender hoje aqui com a história de Neemias, né? Porque ele conseguiu transformar um momento de tristeza, de desespero em esperança. Porque a palavra de Deus nos mostra, Neemias,
antes de tomar qualquer atitude, ele primeiro orou ao Senhor. Isso está lá no livro de Neemias, capítulo 2. Né? A primeira atitude de Neemias foi orar. No capítulo 1, do verso 5 ao 11, traz uma linda oração intercessora que ele fez pela sua terra, pelo seu povo. E certamente ele fazia isso constantemente, né? Mas como copeiro do rei, ele sabia que ele não tinha influência necessária para mudar aquela situação, para mudar alguma coisa. Mas ele preferiu se dirigir primeiro ao Rei dos Reis, falar com Deus, e aí depois dele falar com o Senhor, então ele procurou o rei. E eu quero dizer para você que a oração, ela traz esperança para nós vencermos. Então precisa ser um hábito na nossa vida. Quando você não pode fazer nada além de orar, então você pode orar, entregar essa situação a Deus e lembrar sempre daquilo que a Bíblia diz, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, antes de fazer qualquer coisa, por mais simples que seja, tome um tempo de oração primeiro, porque a oração nos faz alcançar o impossível. A oração faz com que nós venhamos transformar os momentos de tristeza em esperança, porque a presença de Deus faz isso na nossa vida, né? Então, quando você ora, você está ali já buscando um caminho para resolver os problemas, e a oração tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, amém? A palavra de Deus nos mostra também que em seguida, depois dele ter orado, Neemias bateu nas portas certas. Ele procurou o rei Atarxerxes na época, que, gente, inclusive, eu estava até comentando com o Pierre aqui, em grego, né, é chamado Atarxerxes, mas no hebraico é o Assuero, é o mesmo rei lá da rainha Esther, viu? Então a rainha Esther teve uma influência no que aconteceu, no desdobrar dessa história, porque a palavra de Deus nos fala que Neemias, ele expressou a sua tristeza ao rei naquela época, né? E o rei, ele não só apoiou essa iniciativa dele voltar para Jerusalém, reconstruir os muros, as muralhas de proteção da cidade, como ele financiou, ele patrocinou essa obra. Foi dada a Neemias cartas para ele levar em cada estado para que as portas fossem abertas por onde ele passasse, né? E para que essa obra ela fosse retomada. Então, muitas vezes, né, tem pessoas que não aproveitam as oportunidades, não conseguem aproveitar essas oportunidades em meio à tristeza. E a gente aprende aqui com a história de Neemias que ele aproveitou que aquele momento a rainha estava presente, né? E ele pediu ao rei Xerxes um tempo para realizar essa obra de restauração. Jesus, ele fez uma promessa para mim e para você, né? Ele prometeu lá em Mateus 7,7: batei e abrir-se-vos-á, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, sabe, é o momento agora de você parar de ficar lamentando a situação. É o momento de você parar de reclamar e aprender a bater nas portas certas que estão diante de você, porque se você começar a nutrir esperança no seu coração, aquilo que a tristeza está bloqueando, que não está conseguindo fazer você enxergar, você pode ter certeza que você vai começar a ver soluções e ver que portas estão sendo abertas, né? Basta o quê? Você ter uma iniciativa. Mas o que acontece? Tem muitas pessoas que, por exemplo, a pessoa às vezes fica reclamando, lamentando, mas eu não tenho um emprego, mas não está se esforçando suficientemente, ou seja, às vezes até vem na sua mão um emprego, mas você às vezes não aceita porque você às vezes considera que é inferior ao que você deseja. Então a gente tem que estar ligado, né? Ó, isso aqui é uma oportunidade para mim. E certa vez eu já ouvi falar, não sei se você também é familiar para você, que depois de uma porta há sempre outras. Você já viu aquele ditado que fala assim, ó, quando uma porta se fecha, uma outra se abre? Sabe qual o problema? Quer dizer que às vezes situações surgem na nossa vida que a gente fica tão focado na porta que fechou, que aí você foca naquela porta, aí você fica angustiado, você fica triste, fica frustrado, você fica querendo saber o porquê das coisas, porque é isso, Deus, por que isso não deu certo? E aí quando a gente está olhando para a porta que está fechada, você não consegue enxergar a porta que abriu. Não consegue. Então, ou seja, não consegue enxergar as oportunidades. Então, nós precisamos aprender com Neemias aqui, que para a gente transformar a tristeza em esperança, nós precisamos entrar nas portas que estão abertas hoje, né? E bater em outras portas para que elas se abram também. Ou seja, você precisa ter persistência, precisa ampliar aí a sua visão e aproveitar as oportunidades. A gente vê também que ele avaliou toda aquela situação, ele sabia quanto que ele precisava de custo para reconstruir os muros, né? Quantos dias seriam necessários dele se ausentar
para que a obra fosse concretizada. E nós avaliamos aqui que a gente tem que aprender também a planejar, né? Ter um planejamento na nossa vida. O próximo passo dele foi ir até Jerusalém para ver pessoalmente como estava, né? Ali analisar o cenário, saber tudo o que ia ser necessário. E ele também não transmitiu para o povo a tristeza, o desespero que ele estava por ver toda aquela situação, né? Mas primeiro ele fez os cálculos necessários. Se Neemias ele tivesse transmitido a sua tristeza para o povo, eles não teriam se animado para ajudar. E ele precisava de ajuda naquele momento. Por isso, antes de você agir, nós precisamos avaliar a situação para saber qual a melhor maneira, a forma mais correta para lidar com aquele problema, né? Também é importante saber esperar o momento certo para qualquer atitude. Porque falta de precipitação. E às vezes ficam entrando em lutas que não estão preparados. Ou às vezes também fazem contas que não conseguem pagar. Porque problema financeiro gera problema emocional na gente também, viu, gente? Esse gera. Tira sono, vem tristeza. Então a gente precisa aprender a ser sábio e analisar a situação. Jesus inclusive falou sobre lá em Lucas 14, que antes de qualquer investimento ou batalha, nós precisamos calcular. E a palavra de Deus nos fala também, se você for ler lá o capítulo 2 de Neemias, que sempre Neemias estava colocando Deus à frente, eles falando, a mão de Deus vai na minha frente, né? Sempre convidando o Senhor para estar ali, naquele momento, lhe fortalecendo. Então ele teve muitos problemas para conseguir vencer a tristeza, né? E ver aquela cidade destruída. Inclusive a palavra de Deus nos fala que vários adversários tentaram atrapalhar a reconstrução de Jerusalém, inclusive Sanbalate, Tobias, né? Foram várias ciladas para tentar impedir a obra ali. Mas ele sempre estava falando, né, mesmo? A mão de Deus está comigo. Ele estava ali pensando positivo. É questão hoje, às vezes você tá correndo atrás de um sonho, de algo que você quer para sua vida, um projeto de vida, e as circunstâncias diversas se levantam, gente, né? Então, nem tudo são flores, existem barreiras no caminho, contudo, cada uma delas deve ser enfrentada por nós com fé e esperança. Então, sabe, diante do caos que você está vivendo, da desesperança, sabe, diante de notícias negativas que chegam para você, eu gostaria de convidar você a não se desesperar. Sabe, não entra em pânico, mas fica firme em Deus e aguarda ali a salvação de Deus. Saiba que Deus, ele não se atrasa, mas ele tem o tempo certo para agir. Na hora certa o Senhor vai te dar livramento, a mão para que não possa salvar. Amém? E a palavra de Deus nos promete que nenhum mar que possa livrar alguém das mãos do Senhor. Agindo ele, quem impedirá? Se Deus quiser agir na sua vida, meu amado, ninguém vai impedir. Uma porta até pode ter sido fechada, mas você pode ter certeza, Deus vai escancarar outras. Mas você precisa estar de olhos ligados e abertos para ver as oportunidades que Deus está colocando na sua vida hoje. E para isso a gente tem que espantar a tristeza, tem que se alimentar daquilo que nos traz esperança. A palavra de Deus nos fala em Romanos 8 também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então, sabe, até as dificuldades, tenha certeza, Deus tem um propósito de fazer o melhor na sua vida, de trazer. E tem situações que você só vai entender lá na frente, de tantas coisas que Deus ele te livrou, né? Que Deus ele te preparou para algo melhor na sua vida, algo que vai ser excelente. E Neemias, a palavra de Deus nos fala que ele diz que ele conseguiu vencer a tristeza em seu coração e transformar o desespero do povo em esperança. Uma situação que só tinha ruínas na cidade, uma situação que eles achavam ser totalmente difícil de se resolver, porque eles não tinham dinheiro para reconstruir a cidade. Era uma cidade que estava cercada de inimigos. Deus usou um garçom, um copeiro, que se chegou até o rei. Deus usou o coração do rei, e o rei Artaxerxes, além de aprovar aquela obra, financiou o empreendimento. Então, graças a isso, ele conseguiu restaurar a cidade de Jerusalém com muita alegria, né? E depois eles louvaram ao Senhor. E eu pergunto para você, a sua situação hoje é de tristeza? É de desesperança? Deus, ele quer transformar essa situação em um júbilo de vitória. Então, não deixe a tristeza do seu coração te atingir, né? Você ser influenciado por, às vezes, o desespero de pessoas, notícias que chegam até você. Porque tem gente que eu vou falar para vocês, gente, a gente fica perto, a pessoa só reclama, só fala coisa negativa. Tem uma pesquisa que saiu aí que nós somos, nós nos transformamos nas 5 pessoas que mais convivem com
com a gente. E eu pergunto, que tipo de pessoa você está convivendo? Então, assim como motorista, né? Você que é motorista, quando você vai dirigir à noite, né? Todo motorista sabe disso. Você não pode dirigir e focar, né, nos faróis que vêm na direção oposta. Porque se você focar nos faróis que estão vindo na direção oposta, você perde o senso de direção. E assim somos nós na nossa vida. Tem, às vezes, muitos problemas vindo contra nós. Tem muitas situações difíceis vindo para tentar tirar o seu foco da direção daquilo que Deus já estabeleceu na sua vida, do problema que tem na sua vida. Mas nós precisamos aprender a direcionar os nossos olhos para a esperança que vem de Deus. E não para os problemas, e não para as circunstâncias, e não para as dificuldades. Isso, queridos, é ter fé. Se você olhar apenas para os problemas, você vai ficar limitado, você não vai conseguir vencer. Né? Sua mente vai ficar bloqueada. Se você ficar olhando apenas para esses sentimentos negativos e deixar a tristeza crescer no seu coração, você não vai encontrar solução. Por quê? Porque a mente bloqueia, gente. Mas se você olhar para Deus, para a sua palavra, né, e começar a se daquilo que te traz esperança, ouça a palavra de Deus, escute louvor, tire um tempo para você orar, falar com o Senhor. Sabe, peça a direção de Deus antes de você tomar qualquer iniciativa, porque esse foi o segredo de Neemias. Ele orou, saber se ele realmente podia falar com o rei, e quando ele falou, ele foi bem sucedido. É o segredo nosso também, gente, porque Deus, ele tem uma visão muito mais ampla e maior que a nossa, né? Então, foque naquilo que te traz esperança. Se você focar só nos problemas, essa direção não vai dar certo, né? Como os motoristas batem o carro, gente, não vai dar certo. Então, vamos focar em Jesus, foca em vida, sabe? Foca na palavra de Deus, conversa com pessoas mais experientes, ouça testemunhos, né, de fé, de superação, e você vai ver que para toda situação há uma solução. Se uma porta fechou aqui, a hora que você abrir sua visão, você vai ver que tem uma outra porta aberta. Deus já abriu uma outra porta para você, você só não está conseguindo enxergar. Né? Vamos parar de focar no negativo, para de focar no negativo e ver que Deus já abriu uma grande porta aí na sua vida para te abençoar. Ok, gente? Essa foi nosso momento da palavra, como transformar tristeza em esperança, que a gente vem aprender com Neemias. Você venha orar ao Senhor antes de toda e qualquer situação, que você não deixe o desespero tomar conta do seu coração, né? Que você venha aprender a calcular, pensar muito bem antes de entrar em qualquer situação para saber as suas reais condições. E por último, que você venha reconhecer que Deus, ele é poderoso acima de todos. E Ele está no controle de toda e qualquer situação na nossa vida. E Ele pode mudar assim a tua história. Ele pode te usar para fazer coisas extraordinárias. Desde que você esteja totalmente ligado a Ele. Desde que você esteja em obediência à sua palavra, aos seus princípios. Ok, gente? Bom, quero fazer uma oração. Você que tem se sentido solitário, às vezes com raiva, com tristeza, vamos espantar essa tristeza. Deixa a presença de Deus entrar na sua vida, deixa o Espírito Santo falar com você, né? E em nome de Jesus, você vai dele aí na sua vida, ele vai te conduzir, te dar a direção daquilo que você tem que fazer para se sentir uma pessoa mais feliz, né? Mais satisfeita, aquilo que você precisa se reorientar, reorganizar por dentro, para poder viver o melhor que Deus tem para você. Ok, gente? Vamos orar então. Feche os teus olhos, né? Liga o seu pensamento em Deus. Senhor, Deus e Pai, te agradecer por mais este programa. Senhor, eu quero apresentar diante de Ti a vida de cada pessoa, cada internauta, cada ouvinte que acompanha o nosso programa Jornada Feliz. Espírito Santo, que o Senhor venha estar lançando por terra todo o sentimento de angústia, de tristeza, raiva, de solidão, que a Tua presença neste momento possa alcançar a cada vida, que o Teu Espírito possa preencher a cada coração, a Tua presença que traz alívio, que traz calma, que traz paz, que o Senhor venha trazer direção para cada pessoa que está nos ouvindo, porque foi o que o Senhor fez na vida de Neemias. Ele era um simples garçom, um simples copeiro, mas por ser alguém que tinha um compromisso com o Senhor, que orava antes de tomar decisões, Senhor, ele foi o copeiro que foi usado para a restauração dos muros de Jerusalém, Senhor, porque ele recebeu do Senhor as direções, que essa pessoa, ela possa ter também um coração ensinável, uma mente aberta para escutar a Tua palavra, para obter a sabedoria que vem da Tua
palavra, Senhor, e aceitar os teus princípios, porque os teus princípios os conduzem a uma vida de vitória. Senhor, que tu venhas falar com cada pessoa que está nos ouvindo, Pai, que ela venha aprender através da tua palavra, da tua presença, a cada dia pontos a qual ela precisa melhorar no seu coração, aquilo que precisa ser expulso, Pai, que essa pessoa tenha força para, em nome de Jesus, transformar a tristeza em esperança, o momento de dificuldade, o momento de aprendizado, de reflexão. Espírito Santo, que toda opressão, todo espírito de morte que tem rondado essa pessoa, que o Senhor lança por terra no nome de Jesus, e que possam surgir sobre a sua vida pensamentos de vida, pensamentos de alegria, que o teu Espírito possa preencher todo o vazio em nome de Jesus. Amém. Gente, eu queria desejar uma boa semana para vocês, um grande abraço para todos os irmãos da Igreja Comunidade Cristã Filadélfia, uma igreja que eu amo, e amanhã nós vamos iniciar os nossos cultos presenciais novamente. Se você é nosso convidado, amanhã a gente tem culto às 18h30 na Avenida Teresina, número 479, no bairro Brasil, esquina com a Rua Rio de Janeiro. Você também pode acompanhar o nosso culto online através do Facebook Comunidade Cristã Filadélfia. Nós também estamos com um canal no YouTube, Comunidade Cristã Filadélfia de Uberlândia. Você pode acompanhar os nossos cultos. E você que quer rever todos os temas Feliz, acesse o nosso canal no YouTube, digite lá, Programa Jornada Feliz, inscreva-se e clica no sininho. Gente, é isso aí, esse foi o nosso momento da palavra. Desejo para vocês um ótimo final de semana, uma semana muito abençoada. E ó, fica essa mensagem, foca na solução, foca naquilo que te traz esperança. Não foca apenas no problema, não. Porque para vencer a gente tem que começar a enxergar também as novas oportunidades que estão chegando. Porque Deus sempre ajuda aquele que tem fé. Tenha certeza disso. Ok, gente? Beijo, Uberlândia. Até a próxima.